É isso daqui que trava você nos leilões de imóveis e de verdade as pessoas não costumam tratar isso. Só para te dar um contexto, tá? Semana passada, a gente rodou um formulário para todos os nossos alunos, para que eles preenchessem algumas perguntas, para que a gente pudesse entender um pouco melhor daqueles meus alunos e entender como que eu poderia ajudá-los melhor. Então, esse era o principal objetivo. Ah, Nessa resposta, numa das respostas específicas, a gente tratava sobre o que te trava. Então, tinha lá uma galera que arrematou e tinha uma galera que não arrematou. Da galera que não arrematou, por que você não arrematou imóvel ainda? Porque você sabe, a gente excluiu, obviamente, aqueles que nem tinham assistido o curso, enfim, mas aqueles que assistiram, aqueles que foram até o final, tinham entendido, mas por algum motivo não haviam avançado. Eles ficaram travados no meio do caminho. E 3 respostas foram as que mais chamaram a atenção. Elas estavam presentes em praticamente todas as vezes. Obviamente com algumas palavras diferentes. As 3 respostas eram: eu tenho muito medo de errar, eu não tenho tempo suficiente para fazer isso, e eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso. Essas foram as 3 principais respostas que travavam as pessoas que já sabiam arrematar imóvel de leilão. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você, a partir de hoje, comece a cortar esses problemas. Talvez você encontre outros problemas para não participar de imóvel de leilão, não participar dos leilões dos imóveis. Mas esses você não terá. Edwards, primeiro problema: medo de errar. Cara, isso é uma coisa até que comum, na verdade é uma coisa bem normal. A maior parte das pessoas teme o erro. Tem um gatilho mental, que eu não vou lembrar agora exatamente no nome, mas é que as pessoas, elas temem mais perder alguma coisa do que deixar de ganhar. Edwards, como assim? Se eu estou falando para você, estou tentando vender alguma coisa para você, e eu falo para você assim: João, Maria, seguinte, se você não comprar determinada coisa, você vai perder o tempo com a sua família. Você vai perder tudo aquilo que você conquistou na vida. Então, as pessoas usam isso muito como um gatilho de desespero. Cara, você tem que fazer isso, senão você vai perder aquilo que você já tem. Isso tem um efeito muito forte, porque as pessoas não gostam de perder. Agora, se eu falo, cara, se você fizer tal coisa, você pode conquistar a vida que você sempre sonhou. Essa é uma promessa bem forte, mas ainda assim é muito mais fraca do que aquela de perder. O motivo é simples: você não gosta de perder. E exatamente por isso, as pessoas ficam travadas, porque na cabeça delas, quando você aprende a arrematar imóvel de leilão, quando você aprende ali todas as técnicas, as teorias, cara, eu sei. Só que se eu não errei, se eu não pratiquei, eu não erro. Se eu não erro, eu não perco. Logo, eu estou melhor do que se eu tentar. Só que isso é uma baita de uma mentira, isso te engana, porque todas as vezes que você for tentar uma coisa nova, você vai ter a chance do erro. E o erro, na maior parte das vezes, é extremamente comum e aceitável. A gente erra. Nos imóveis de leilão, a gente erra também. Só que a única questão que você tem que alinhar é controlar esse erro. É fazer com que esse erro não seja um erro que vai arruinar você. Vou te dar um exemplo. Se você tem hoje algum dinheiro para investir em imóvel de leilão, você não vai chegar pegando o imóvel mais caro possível. Um exemplo: você tem R$1 milhão, você não vai chegar comprando um imóvel de R$1 milhão. O motivo? São vários. Mas um deles é que se você errar, foi todo o dinheiro. O que faz mais sentido? Primeiro, você descentralizar, você quebrar isso. Quebra esse 1 milhão em 10 imóveis. Cara, você pode errar em um. Mas a probabilidade de você errar nos 10 é tão baixa, mas tão baixa, que é quase a mesma de você ter acertado nos 10. Entende? Esse é um dos pontos de você descentralizar. Mas você pode também simular.
Isso é uma coisa prática que eu falo para todo mundo fazendo leilão. Cara, beleza, você entendeu, você aprendeu a arrematar o imóvel de leilão, você já viu meus vídeos aqui no canal, você de repente já entrou em algum dos meus treinamentos, inclusive o treinamento do leilão da caixa do zero arrematação é o treinamento mais prático que você pode encontrar para evitar esses erros e inclusive para você saber fazer na prática. Porque assim, ó, não é você ficar no abstrato que vai resolver a vida. O que é o abstrato, Edwards? Olha só, você pode arrematar imóveis utilizando financiamento. Você pode criar uma planilha para fazer a viabilidade. Você faz isso. Não. Vai para o concreto. O que é o concreto? Tá vendo esse botão aqui? Clica aqui. Agora você arrasta isso aqui para cá. Tá vendo agora? Tá vendo essa palavra aqui? Então essa palavra exclui, fecha. Tá vendo agora? Agora você faz. Isso é um treinamento prático. Leilão da caixa do zero arrematação é isso. É um protocolo que se você cumprir a risca do que está lá, você arremata um imóvel de leilão em 60 dias. E caso você não consiga, fazendo exatamente o que está lá, eu devolvo totalmente seu dinheiro. O link está na descrição para você ir atrás dele. Fechado? Mas vamos lá, continuando o vídeo. Simulação. Você entendeu, você aprendeu. O que você tem que fazer a partir de então? Pegue um imóvel modelo, como se fosse o imóvel que você fosse arrematar. Pode ser até o imóvel que você sonha em arrematar. Por que não? E aí você vai fazer uma simulação. O que é uma simulação? Você vai fazer exatamente o que você deveria fazer para uma arrematação normal. Análise por análise, parte por parte. Depois, você vai se cadastrar no leilão como se participar fosse. E aí você vai analisar, vai olhar lá. A única coisa que você não vai fazer é dar lance. Você vai fazer essa simulação. Talvez, se você ainda assim não se sentir confiante, você faz uma segunda, você faz uma terceira. E aí você vai perceber que, na verdade, você não estava com medo de errar. Você estava com medo do novo. É uma coisa comum. O novo assusta. Só que quanto menos você faz uma coisa, menos você aprende. Quanto mais você se expõe a esse risco, mais você aprende e menos você erra. Essa é a instrução básica. Faça. Vá para a prática. De verdade, isso resolve todos os problemas. Um dos meus treinamentos que mais deu certo foi um treinamento muito curto que eu fiz. Ele tinha 3 horas. O nível de arrematação desse treinamento era nas alturas, por um motivo muito simples. As pessoas não tinham tempo para arrumar desculpa. Você aprendia a arrematar o imóvel de leilão em 3 horas. 3 horas. Você não tem... Dali, ou você vai para a prática, ou você desiste. Não tem outro caminho. Agora, toda vez que você tem aqueles cursos em que você tem, sei lá, centenas de horas, isso te dá a sensação que ele é completo. Mas na real é só uma forma de você arrumar uma desculpa para não fazer nada. Então não cai nessa besteira. Fechado? Segundo problema, tempo. O maior problema do leilão, de verdade, é porque as pessoas elas não conseguem encarar as coisas como efetivamente um processo. Você sempre precisa encarar... Oi, meu amor. Obrigado, um leão. Tó. Papai tá gravando um vídeo, tá bom? Você quer aparecer? Tá bom, então fica aqui e não fala nada, tá bom? Não fale. Todas as vezes em que você não enxerga os processos como de fato uma linha de produção, você necessariamente terá um problema. Edwards, como assim uma linha de produção? Qual que é essa ideia? Você precisa encarar como uma fábrica. Analisar imóveis de leilão precisa ser uma fábrica para você. Então, primeiro você precisa analisar o ponto A, depois você analisa o ponto B, depois o C, D, E, e cada uma das etapas é um parafuso ou um botão que você vai apertando. Isso faz com que você repita as atividades com mais frequência e com mais velocidade. Isso, no final, faz com que você faça uma análise de imóvel com mais velocidade. No final, eu falo para todo mundo, cara, você só precisa de 4 horas semanais para que consiga, de fato, arrematar um imóvel de leilão. Se você tem menos que 4 horas na semana, eu não te indico participar do leilão de imóveis como alguém que está aprendendo a fazer sozinho. Talvez valha a pena você contratar alguém para fazer por você. Se não,
Se você tem 4 horas, é suficiente. Você vai aprender a processualizar, você vai criar processos para isso. Isso vai resolver o seu problema totalmente. O terceiro e último problema que trava as pessoas é a falta de grana. Isso acontece com muita gente. Só que esse problema acontece principalmente por um fator que as pessoas elas têm um péssimo alinhamento de expectativas. Elas esperam o maior lucro com o menor dinheiro possível ou quase nenhum dinheiro. Eu já conheci pessoas que eu participei do leilão, filha, fica aqui por favor. Que a pessoa queria participar do leilão, ela queria investir 5 mil reais e queria lucrar 50. Isso não faz sentido. Essa não é um alinhamento de expectativa claro. Você precisa estar alinhado às expectativas. Edros, o que é um alinhamento de expectativa? Cara, você está com pouca grana, você vai comprar um imóvel de leilão daquele tipo MRV de 39 metros quadrados. Entenda que a lucratividade dele não é alta e está tudo bem. A lucratividade dele vai ser em torno de 20% a 35% no máximo. Mas está tudo bem. Está relacionado ao processo e ao dinheiro que você tem. E segundo, use dinheiro do banco. Não fique querendo usar somente seu dinheiro, mas também esteja apto a prestar serviço. Esse mercado é um mercado sensacional porque todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de leilão de imóveis, mas a maioria das pessoas nunca fez nada de imóvel. Não conhece como analisar um imóvel. Se você passa a ter um conhecimento disso, você está na frente da maioria das pessoas. E aí você pode prestar serviço para as pessoas. Usar esse conhecimento para comprar imóvel para as outras pessoas. Com isso você ganha um dinheiro. E isso eu chamo aqui no nosso escritório de assessoria. Você pode ter uma assessoria e cobrar as pessoas para arrematar imóveis para ela. Esse é um processo que vai te dar grana. E no curto ou médio prazo você passa a arrematar imóveis para você. Tirando essas travas, provavelmente não tem nada mais que te impede de arrematar um imóvel. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. A minha filha está aqui chamando a tia dela. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, comenta aqui embaixo outras coisas que podem te atrapalhar. Eu vou tentar responder um a um. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!